Direto da redação. Você sabe o que é um presídio de segurança máxima? Uma penitenciária? No Brasil tem 5. Uma delas está no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Mas você tem penitenciária também nesse modelo no Distrito Federal. Você tem também em Rondônia, você tem em Mato Grosso do Sul. No Brasil ao todo são 5. Uma penitenciária de segurança máxima é um preso por cela. Você não tem 2 presos em uma cela. São 6 metros quadrados uma cela. E ali tem um vaso sanitário, tem um chuveiro, tem uma escrivaninha. E o preso ele fica ali durante 22 horas por dia. Tem a cama, né, para ele dormir. Ele fica ali 22 horas por dia, né? Durante 22 horas. Porque 2 horas ele tem direito a um banho de sol. Quem vai para essas penitenciárias? Geralmente presos de alta periculosidade, presos que fizeram delação premiada e correm riscos se ficar num presídio comum. Nesses presídios hoje, nessas penitenciárias de segurança máxima, você tem presos do porte de Marcola, que é o líder do PCC, primeiro comando da capital. Uma facção criminosa que já é até apontada como uma facção transnacional, porque ela hoje tem presença em outros países, não apenas no Brasil. Você tem o Fernandinho Beiramar, que é um dos líderes do Comando Vermelho. Acho que o Marcinho VP também está no presídio desse, segurança máxima. Aquele Rony Lessa, que é acusado de envolvimento na morte de Marielle Franco, está num desses presídios, como também tem outros que estão envolvidos nesse crime também, que estão nesses presídios. E esse presídio é conhecido pela rigidez, pela dificuldade do preso evadir-se, fugir, pelo nível de tecnologia que tem no entorno ali para impedir de monitoramentos, para dificultar esse tipo de iniciativa, fuga. Aí você tem um presídio, esse é o de Mossoró, tá passando aí agora na tela, esse aí é o presídio de Mossoró, e você tem ali guardas armados e tudo muito bem monitorado. Mossoró, no Rio Grande do Norte. Há uma semana, na semana passada, no dia 15 exatamente, foi tornado público que 2 presos conseguiram fugir desse presídio, dessa penitenciária em Mossoró. A minha curiosidade até então era saber o seguinte: como 2 presos conseguem fugir de um presídio com tamanha segurança? Aí agora apareceram assim alguns recortes dizendo que esses presos, na verdade, se aproveitaram de um momento em que essa unidade prisional está em obras, então o monitoramento ali tem falhas, eles subiram sobre um telhado, utilizaram ferramentas, e é filmado o momento em que eles saem, que eles percorrem, qual o percurso que eles fazem. E segundo as informações, esses 2 presos, eles pertenceriam, ou eles seriam ligados ao Comando Vermelho. A polícia no Rio de Janeiro já está até mobilizada para a hipótese, né, para acompanhar o monitoramento e saber se esses 2 presos eles vieram para o Rio de Janeiro, para alguma comunidade no Rio de Janeiro. Mas originalmente eles não são do Rio de Janeiro, eles são do Acre. Eles foram transferidos para essa unidade prisional depois de participar de uma rebelião no presídio em que estavam, no Acre. E por conta dessa fuga, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele demitiu toda a direção do presídio da penitenciária de Mossoró e nomeou um interventor, um agente penal federal, para comandar provisoriamente até que se defina ali quem vai comandar esse presídio de segurança máxima. E a partir desse episódio, o Ministério da Justiça assim ligou um alerta: opa, vou também adotar medidas aqui nos outros presídios, nas outras unidades prisionais, porque se fugiu em Mossoró, o cara consegue fugir também nas demais unidades prisionais. Então é o seguinte, é de segurança máxima, mas a segurança máxima também tem falhas. Mas nós vamos entender essas mudanças que foram anunciadas pelo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, para melhoria nas demais penitenciárias de segurança máxima do país. São 5 ao todo, repetindo aqui. Você vai conferir primeiro na reportagem Daniela Longuinho.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou na tarde desta quinta-feira medidas para melhorar a segurança nos 5 presídios federais de segurança máxima do país. O anúncio veio depois da fuga inédita de 2 presos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, na madrugada da última terça-feira. Entre as medidas estão a modernização do sistema de câmeras, inclusive com o uso do reconhecimento facial de todos que entram nos presídios federais, e a melhoria do sistema de alarmes e sensores de presença. Além disso, 80 policiais penais federais, já aprovados em concurso, estão sendo requisitados. Parte deles seguirá para o Presídio Federal de Mossoró. E a construção de muralhas em todos os presídios federais, como já existe na Penitenciária Federal do Distrito Federal. Os recursos para tanto virão do Fundo Penitenciário Nacional, que é o FUNPEN, evidentemente após o processo licitatório que a lei exige. O ministro também falou sobre como a fuga dos presos teria acontecido de acordo com as primeiras apurações do presídio de Mossoró, destacando que a penitenciária estava em obras e que provavelmente as ferramentas não estavam guardadas. Segundo Lewandowski, havia erros no projeto de construção do edifício, como na cela dos detentos foragidos, o que teria permitido a saída pela luminária. Quando os fugitivos conseguiram sair pela luminária, eles entraram naquilo que se chama de shaft, aquele local onde se faz a manutenção do presídio. E de lá conseguiram alcançar o teto do sistema prisional. Não havia nenhuma laje, não havia nenhuma grade, nenhum sistema de proteção. A partir do teto do presídio, os fugitivos teriam tido acesso às ferramentas usadas na reforma do local. Quando os criminosos ultrapassaram estes obstáculos e foram encontradas ferramentas que eram utilizadas na reforma do presídio, eles se depararam com um tapume. E este tapume pôde ser facilmente ultrapassado e depois com alicate, aquele alicate que corta arames, cortaram as grades que os separavam do mundo exterior. Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública nomeou o ex-diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, Carlos Luiz Vieira Pires, como interventor da Unidade Prisional de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agente federal de execução penal desde 2006, Pires dirigiu a unidade prisional entre janeiro de 2019 e abril de 2023. Desde maio do ano passado, Pires respondia pela Coordenação Geral de Classificação e Remoção de Presos do Ministério em Brasília. E lá de Mossoró, ainda na manhã desta quinta, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, explicou as primeiras medidas no presídio de segurança máxima na cidade. Trouxemos um policial penal experiente para atuar na direção da unidade. A partir de ontem à noite, quando estivemos lá na unidade, já começamos a fazer esses trabalhos de presença e de identificação de necessidades imediatas para que o policial penal possa adotar todas as medidas que são necessárias, com reforço de efetivo, revisão de procedimentos. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as obras que estavam em andamento no Presídio Federal de Mossoró foram interrompidas. Também estão suspensas as visitas, o banho de sol e os atendimentos presenciais aos presos, nos chamados parlatórios, nos 5 presídios de segurança máxima do país. Mas, segundo o ministro Lewandowski, cada unidade pode avaliar a situação e aplicar as melhores medidas para a realidade local. As outras 4 penitenciárias ficam nos estados do Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia e no Distrito Federal. Cerca de 300 agentes federais e também das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, além das polícias estaduais do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará, estão na operação de captura.
Drones, helicópteros, sensores de temperatura, entre outras tecnologias, estão sendo usadas na busca dos foragidos. Segundo informações preliminares confirmadas pela Agência Brasil, os 2 fugitivos são Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Com reportagem de Oussama El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Esses presídios de segurança máxima, eles são conhecidos também assim pela rigidez. Eles têm bloqueadores de celulares. Então o cara que é líder de uma facção criminosa, o que ele normalmente faz em um presídio comum, que ele consegue fazer de Bangu, ele consegue fazer de uma penitenciária comum, que é comandar as atividades criminosas em suas respectivas comunidades ou áreas que dominam, eles não conseguem fazer de dentro do presídio ali, de uma penitenciária de segurança máxima, porque ele tem bloqueadores de celulares. E se o cara ele consegue gozar de certas regalias em presídios aqui comumente consegue, por exemplo, o cara que é chefão de uma facção criminosa, que é chefão do tráfico, que é chefão de uma milícia, quando ele chega numa unidade prisional comum aqui, ele vai ser levado para uma ala onde ele não tem ali inimigos que possam ali atentar contra a sua integridade física. E ele consegue, por exemplo, dominar. Ele chega ali, ele compra até o beliche, porque se tem beliche, ele compra a parte de baixo também, ele bota lá, dá uma grana, o cara vai dormir no chão, vai dormir em colchonete. Ele faz dali um quartinho de hotel para ele faz um espaço dele, né, sua imagem e semelhança. Ele consegue fazer isso, essas proezas. Ele consegue, por exemplo, corromper agentes penitenciários para comprar uma pizza na rua. Ele quer saborear uma pizza. Não tem pizza no cardápio de um presídio. Todo mundo sabe o tipo aí de comida que é, ou imagina, pelo menos, né? Mas uma pizza no presídio, ela custa R$500, sabia? Custava isso, não sei se onerou, se aumentou. Isso quem falou comigo foi um preso. Uma vez falou, cara, uma pizza no presídio é R$500, se você quer saborear uma pizza. Se você comer um prato diferente, e tem quem compre, tá? Aí você sabe quem ganha, quem recebe a grana, né, pra comprar pizza. Que se ele quiser tomar uma bebida diferente, não tem na cantina. E o custo também numa cantina é muito alto. Então aqui no presídio comum tem essa, o cara consegue driblar o sistema. Nas penitenciárias de segurança máxima, não. É uma cela de 100 metros, de 6 metros quadrados, com uma privada, e tudo aberto, não tem divisória não, tá? Chuveiro que não abre o tempo todo, você não pode tomar banho a hora que você bem entende não. Tem horário que o chuveiro que abre água lá para você tomar o banho. Banho de sol só 2 horas e agora está suspenso, pela medida que eu vi ali. Mas eu gostaria de desdobrar melhor essa reportagem aí, porque ali não é vida fácil. Então esses 2 camaradas que conseguiram fugir, eles obviamente que na estrutura do crime eles passam a ser muito mais valorizados, porque se mostra ali o seguinte: foram 2 homens capazes de empreender a primeira fuga numa penitenciária de segurança, em uma das 5 penitenciárias de segurança máxima no Brasil. Mas vamos ao desdobramento da reportagem. Essa foi a primeira vez que o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre essa crise no sistema penitenciário federal. Ele classificou a fuga dos detentos como grave, mas disse que foi um episódio localizado, facilitado por uma série de falhas no sistema de segurança da unidade de Mossoró, como, por exemplo, uma obra que está sendo realizada no local, também defeitos na construção do prédio e mau funcionamento das câmeras de segurança. O ministro afirmou que, neste momento, a prioridade número 1 é recapturar os presos. Para isso, 300 homens das forças de segurança estão atuando lá em Mossoró, inclusive usando drones e helicópteros. O governo acredita, como vocês disseram, que os presos estão ali estejam nas proximidades ali do presídio, por isso boa parte das ações de busca estão concentradas por lá. Para tentar entender o que aconteceu, o ministro Ricardo Lewandowski disse que tem 2 investigações em andamento, uma administrativa para apurar responsabilidades disciplinares e uma outra criminal para entender se houve ou não algum tipo de facilitação. O governo também anunciou algumas medidas futuras para tentar reforçar a segurança nos presídios de segurança máxima do país. Por exemplo,
exemplo, anunciou a modernização do sistema de vídeo monitoramento, a nomeação de 80 novos agentes penitenciários federais e a instalação de muralhas em todas as unidades, as penitenciárias federais do país. Eu preparei uma reportagem detalhando melhor essas ações que foram anunciadas. Veja aí. Mais de 24 horas depois do registro das fugas, as forças de segurança ainda não conseguiram recapturar os detentos que estavam no presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo o ministro da Justiça, a ação dos presos foi resultado de um conjunto de falhas, como o mau funcionamento de câmeras e o acesso facilitado a ferramentas de uma obra que estava sendo realizada na unidade. A fuga dos 2 detentos, ela é algo que não pode ser minimizada. É algo grave, sem dúvida nenhuma, é grave, mas, como eu disse, é uma fuga que se deu em razão de uma série de coincidências negativas, de casos fortuitos e, infelizmente, facilitaram a fuga desses 2 detentos, desses 2 criminosos. De Mossoró, o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça reconheceu falhas nos procedimentos de segurança e classificou o episódio como uma crise no sistema penitenciário federal. Nós estamos revisando procedimentos e elevamos o nível de segurança de todas as unidades prisionais do sistema penitenciário federal. Todas estão em alerta pelo fato em si, mas também pela necessidade eu volto a repetir, momentos como esse são momentos indesejados, ninguém gostaria de estar aqui, não é? Mas ao mesmo tempo eles são às vezes oportunidades para que a gente possa atuar de forma decidida e voltada para evitar que eventos como esse se repitam. Também como medida preventiva, o Ministério da Justiça publicou uma portaria suspendendo o banho de sol nos 5 presídios federais do país. Estão proibidas hoje e amanhã as visitas sociais de advogados e ainda atividades educacionais, laborais e religiosas. Nesses dias, apenas os atendimentos emergenciais de saúde serão permitidos. Outras ações ainda podem ser colocadas em prática pelo novo diretor da penitenciária de Mossoró, Carlos Luiz Vieira Pires. Ele é policial penal federal e foi nomeado ontem como diretor interino da instituição. Enquanto tenta recapturar os presos, o governo busca respostas para justificar a primeira fuga da história nos presídios de segurança máxima do país. Uma perícia que está sendo feita nas celas deve ser concluída amanhã. A suspeita inicial é que os detentos tenham escapado pelo teto, mas nenhuma possibilidade é descartada, inclusive a de colaboração de agentes penitenciários. Os fugitivos Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça têm ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, relacionada ao traficante Fernandinho Beiramar. Os nomes deles foram incluídos hoje no sistema de difusão vermelha da Interpol, que é o grau máximo de alerta da Polícia Internacional. Além disso, a Polícia Federal notificou todos os aeroportos, portos e fronteiras terrestres do Brasil.